Olá, amigos. Que gratidão imensa a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui juntos no contato desta obra ímpar, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec codificada. E nós estamos lendo e buscando reflexões simples. Chegamos ao ponto da conclusão. Possamos abrir nossas mentes e corações para escutar o nosso mestre lionês. Conclusão, item 1. Aquele que só conhecesse de magnetismo terrestre o jogo dos patinhos imantados que fazemos nadar na água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. Acontece o mesmo com o que só conhece do espiritismo o movimento das mesas. Ele não vê mais que um divertimento, um passatempo das reuniões sociais, e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade e até mesmo dos povos semi-selvagens, possa estar ligado aos mais graves problemas da ordem social. Nesse ponto, Herculano Pires, que é o tradutor do livro que estamos vendo, nos elucida, abre aspas, um passatempo das reuniões sociais, fecha aspas, porque nos dias de Kardec estava muito em moda na sociedade europeia, espalhando-se por todo o mundo como procedente da América a prática das chamadas, abre aspas, sessões de mesinha com a, entre aspas, mesa falante. Era essa uma forma de que os espíritos se utilizavam para realizar, segundo observava Conan Doyle, em sua, abre aspas, História do Espiritismo, fecha aspas, uma verdadeira invasão do mundo pelas suas manifestações. Voltando a Kardec, ele continua nos dizendo, para o observador superficial, com efeito, que relação pode ter uma mesa que gira com a moral e o futuro da humanidade? Mas, quem quiser refletir se lembrará de que uma simples panela, cuja tampa se erguia com o vapor, fato que também se verifica desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem atravessa o espaço suprimindo as distâncias. Pois bem, vós que não acreditais em nada fora do mundo material, sabei que dessa mesa que gira e provoca o vosso sorriso de desdém, saiu toda uma ciência, com a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera resolver. Apelo a todos os adversários de boa fé e lhes suplico dizerem se tiveram o trabalho de estudar o que criticam. Porque em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico conhece o assunto. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escapelo do observador consciencioso, não é criticar, mas dar prova de leviandade e uma pobre ideia de sua capacidade de julgamento. Seguramente, se tivéssemos apresentado esta filosofia como uma obra do cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e teria merecido as honras de um exame dos que pretendem dirigir a opinião. Mas ela vem dos espíritos, que absurdo! É muito que mereçam olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava a nós pela casca. Fazei, se o quiserdes, abstração da origem. Suponde que este livro seja obra de um homem e dizei no vosso íntimo e em consciência, depois de o ler seriamente, se encontrastes matéria para a zombaria. Vejam que interessante que neste primeiro item aqui, Kardec pontua que de coisas muito simples, mas profundamente analisadas, observadas, podem despertar as inteligências capazes para produzir
o inimaginável, né? Então ele começa falando do brinquedo do patinho imantado na água da bacia. Então fala sobre a questão do magnetismo, a questão da tampa da panela, quando a água borbulha ali, que a tampa se levanta com a força do vapor, a ser inspiração para o homem de inteligência, a criação de motores possantes que fazem com que o homem atravesse o espaço rapidamente, suprimindo ali distâncias e muito mais. E aí ele fala do movimento das mesas, que na ocasião era um divertimento na sociedade, mas que para o homem que não via superficialmente, conseguiu trazer toda a ciência, toda uma ciência que é a que está na doutrina espírita, um dos seus pilares. Vamos ao item 2, Kardec nos diz: o espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas por adversários. Mas, como o materialismo é uma doutrina que mal se ousa confessar, abre parênteses, prova de que os seus profitentes não se acreditam bastante fortes e são dominados por sua consciência, fecha parênteses. Eles se acobertam com o manto da razão e da ciência e, coisa bizarra, os mais céticos falam até mesmo em nome da religião, que também não conhecem e não compreendem como o espiritismo. Tomam por alvo, sobretudo, o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Ora, segundo dizem, sendo o espiritismo fundado sobre o maravilhoso, não pode ser mais do que uma suposição ridícula. Não refletem que, assim procedendo, sem restrições contra o maravilhoso e o sobrenatural, fazem o mesmo com a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação, senão as comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, falaram dessas espécies de comunicações. Que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, pois são, no sentido litúrgico, derrogações das leis da natureza? Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é sob esse aspecto que desejamos encarar o assunto. O Espiritismo não tem de examinar se há ou não há milagres, quer dizer, se Deus pode, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Deixa ele, a esse respeito, toda a liberdade à crença. Mas diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia só têm de sobrenatural a aparência. Esses fenômenos não parecem naturais aos olhos de certas pessoas pelo fato de serem insólitos e exorbitarem dos atos conhecidos, mas não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos de que a ciência nos dá hoje a solução e que em outras épocas pareciam maravilhosos. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. Eles nos revelam uma das forças da natureza, força desconhecida, ou para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo, portanto, repousa menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Os que o atacam nesse sentido não o conhecem, e mesmo que fossem os maiores sábios, nós lhe diríamos: se a vossa ciência, que vos ensinou tantas coisas, não vos revelou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Neste item, Kardec pontua a questão do espiritismo
como antagonista ao materialismo, que é uma posição filosófica que considera a matéria como a única realidade e que nega a existência da alma, né? De outra vida, de Deus. Ocorre que nos tempos de hoje, a ciência, em decompondo a matéria ao máximo ali, chegou a descobrir para além do átomo, chegando ao resultado da própria energia. Então, como diz o nosso irmão Dr. Sérgio Felipe, o materialista acredita naquilo que não vê e naquilo que não pode nem tocar. É uma filosofia que pode estar em alta nesse momento em que os seres humanos estão muito distantes de Deus, mas que tem ali o seu tempo já determinado para acabar, pelo menos no planeta Terra, né, após esse tempo de transição planetária. Vamos ao item 3 da conclusão. Nos diz Kardec ainda: quereis, segundo dizeis, curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Gostaríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não é a ausência de qualquer crença que temos de atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que dominam a sociedade? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousareis chamar isso um mal? Duas doutrinas se enfrentam, uma que nega o futuro, outra que o proclama e o prova. Uma que nada explica, outra que tudo explica e por isso mesmo se dirige à razão. Uma é a sanção do egoísmo, a outra oferece uma base à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. A primeira não demonstra mais do que o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e mostra o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Certas pessoas, e entre as mais céticas, fazem-se apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade supõe o desinteresse, a abnegação da personalidade. O orgulho é uma anomalia para a verdadeira fraternidade. Com que direito imporeis um sacrifício àquele mesmo a quem dizeis que com a morte tudo se acabará para ele? E que amanhã talvez nada mais seja do que uma velha máquina desarranjada e atirada fora? Que razão terá ele para se impor alguma privação? Não é muito mais natural que nos curtos instantes que lhe concedeis ele procure viver o melhor possível? Vem disso o desejo de possuir bastante para melhor gozar. Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja ao desejo de tomar o que eles possuem vai apenas um passo. Que é o que o retém? A lei? Mas a lei não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento do dever? Mas no que se baseia o sentimento do dever? Esse sentimento encontra uma razão de ser na crença de que tudo acaba com a vida? Com essa crença, uma única máxima é racional, cada um por si. As ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não são mais do que palavras vãs. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas por que falo de responsabilidade? Para o cético ela não existe. Ele só presta homenagem à matéria. Então Kardec, muito sabiamente, coloca muitas reflexões aqui para que possamos ter a certeza do Espiritismo, do Consolador prometido, e lamentar a posição daqueles que são materialistas, pois que não crendo em nada,
contribuem para o relaxamento, então, dos laços de família, das questões de ordem na sociedade, das questões de justiça, de fraternidade, de amor ao próximo. O pensamento é cada um por si, porque a homenagem é prestada apenas à matéria. Vamos ao item 4, com a continuidade das reflexões com o que Kardec nos coloca. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade, e essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Tirai essa certeza e lhes tirareis sua pedra angular. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Somente ela pode curar as chagas da sociedade. E isso podemos julgar pela comparação das épocas e dos povos, porquanto melhoraram a sua condição à medida que essa lei é melhor compreendida e melhor praticada. Se uma aplicação parcial e incompleta produz um bem, o que será quando a tomarem por base de todas as instituições sociais? Isso é possível? Sim, porque quem deu 10 passos pode dar 20 e assim por diante. Pode-se, pois, avaliar o futuro com base no passado. Já estamos vendo se extinguirem pouco a pouco as antipatias entre os povos. As barreiras que os separam caem com a civilização. Eles se estendem as mãos de um extremo ao outro do mundo. Maior justiça preside às leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não mais excluem os sentimentos de humanidade. A uniformidade se estabelece nas relações. As distinções de raças e de castas desaparecem e os homens de crenças diferentes fazem calar os preconceitos sectários para se confundirem na adoração de um Deus único. Aqui vem uma nota de Herculano Pires, o tradutor da obra, que nos diz: pode objetar-se hoje a esse quadro apresentado por Kardec, que 2 guerras mundiais abalaram a Terra depois dele e que sempre pesa sobre a civilização a ameaça terrível da guerra atômica. Mas essas consequências do egoísmo, que ainda endurecem o coração do homem mais civilizado, não negam o progresso geral ali descrito. São apenas a prova de que o progresso ainda tem muito a fazer. Por outro lado, é evidente a existência de uma consciência mundial que condena esses fatos. Voltando a Kardec, falamos dos povos que se encontram à frente da civilização. Ele até nos cita os itens 789 a 793 desta obra, onde é colocado que o progresso reunirá um dia todos os povos da terra. Fala sobre os povos degenerados e também da civilização. Convidamos todos a ler, a voltar lá e ler. Vamos terminar aqui o que Kardec nos diz neste item 4. Sob todos os aspectos, estamos ainda longe da perfeição e existem ainda muitos resíduos antigos a serem destruídos até que tenham desaparecido os derradeiros vestígios da barbárie. Mas aqueles vestígios poderão opor-se ao poder irresistível do progresso e essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Se a geração presente é mais adiantada que a anterior, por que a que nos sucederá não seria mais do que a nossa? Ela o será por força das coisas, primeiro porque com as gerações se extinguem dia a dia alguns velhos campeões dos velhos abusos e assim, pouco a pouco, a sociedade vai se formando de elementos novos, destituídos dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque, desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se empenha em derrubá-los. Desde que o movimento progressivo é incontestável, o progresso futuro não poderia ser posto em dúvida. O homem, por natureza, quer ser feliz
e não busca o progresso senão para aumentar a sua felicidade, sem o que o progresso não teria objetivo. O que seria o progresso para ele se não tivesse por fim melhorar-lhe a posição? Mas quando tiver a soma de felicidade que o progresso intelectual lhe pode dar, perceberá que essa felicidade não é completa, reconhecendo que ela é impossível sem a segurança das relações sociais. E esta segurança ele só a encontrará no progresso moral. Então, por força das circunstâncias, ele mesmo impulsionará o progresso nesse sentido e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir o alvo. Que doutrina consoladora, companheiros! Estamos aqui tendo a oportunidade de escutar isso. Então, claro, trazemos em nós ainda tantas imperfeições morais, mas com a doutrina espírita vamos poder despertar e encontrar em nós as situações que precisam ser alteradas para que a nossa sociedade melhore. A sociedade não vai melhorar se esperarmos o outro melhorar. É preciso que cada um de nós afine o seu coração cada vez mais com o do Cristo Jesus. E aí sim, vamos encontrar uma sociedade com justiça, amor e caridade, como Kardec iniciou aqui falando. Então, até o próximo encontro, fiquemos todos no amor de Deus.